Então, pessoal, retomando aqui da onde nós paramos na última aula. Eu deixei a porta aberta, está aberta? Pode, não tem problema. Eu estava falando sobre a volta de Cristo, como será a volta de Cristo na aula passada. Então agora eu quero contar um detalhe bastante interessante para vocês. Antes de ler novamente a profecia de Zacarias 14, que explica bem detalhadamente como será a volta de Cristo, quero falar para vocês sobre a profecia da porta dourada. Então aqui eu fiz um desenho bem simples para mostrar um pouco para vocês ali a geografia da região de Jerusalém. Então assim, aqui esse pontilhado que eu fiz é mais ou menos a Jerusalém, que o pessoal chama de Cidade Velha, que é a área que é murada, é a área que é a Jerusalém que já existia na época de Jesus, porque fora dessa área murada já é tudo urbanizado aqui em volta, já tem prédios, avenidas. Mas esse muro aí foi feito há pouco tempo, não? Muro de 3, né? Não, ele é bem antigo. Na época de Jesus já tinha. Lógico que foi derrubado, reformado várias vezes, quando a cidade foi invadida. Então, mas já era né? murada desde a época de Jesus, pelo menos já era murada. Tá? Provavelmente desde a época do rei Davi já era murada. Tá? Então é a cidade velha, esse circulado aqui, e esse retângulo que fica mais ou menos aqui é o chamado Monte do Templo. Né? É aquele planalto onde antigamente ficava o templo de Jerusalém e hoje fica aquela mesquita. Então, durante a tribulação, o templo será reconstruído, e o lugar onde ele será reconstruído provavelmente é essa parte aqui de cima. E a cidade velha, ela tem, ou tinha, né, 12 portas circulando esse muro aqui. Eram mais ou menos 3 em cada um dos lados. Então, era mais ou menos assim, ó. Né? 3. Estou fazendo um desenho simplista aqui, só para vocês terem uma noção. E aqui existia uma porta, chamada de Porta Oriental, né? Que era a única porta que já dava direto para o pátio do templo, de quem vinha de fora. E a respeito dessa porta, o livro de Ezequiel tem uma profecia bastante interessante. Lá em Ezequiel, capítulo 43 em diante, versículo 1, né, diz assim em diante. Aqui é uma visão que o profeta Ezequiel está tendo. E diz assim: então o homem, né, que é quem estava vendo na visão, levou-me até a porta que dava para o leste, né, ou para o oriente, que é essa que eu marquei. E vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Então, ao leste dessa porta é o que? O primeiro vale de Cedron e depois o Monte das Oliveiras. Então ele vinha, essa glória de Deus vindo mais ou menos do Monte das Oliveiras em direção a essa porta. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refulgia com sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste, que é essa que eu marquei. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem que estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo dentro do templo. Ele disse: filho do homem, este lugar é o meu trono, o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. Então, o texto prossegue, mas até aqui já dá para vocês verem que existe essa profecia de Ezequiel 43, onde ele via o Messias, né? Esse homem que era a personificação da glória de Deus, vindo aqui do leste e entrando no templo pela porta oriental, que é essa porta aqui. E aí o que aconteceu? Depois da queda de Jerusalém, essa região virou o domínio do Império Romano por mais alguns séculos, e depois se tornou o domínio dos árabes, os árabes muçulmanos.
Até que no século VI, um rei chamado Saladino, ele, conhecendo essa profecia, ele pensou assim: se a Bíblia diz que o Messias vai entrar pela porta oriental, e o Messias vai ser o rei de Israel, o rei de Jerusalém, o rei dos judeus, e ele era o rei de Jerusalém naquela época, esse Saladino, ele pensou assim: bom, eu não quero perder o meu cargo, perder o meu trono, então eu vou tentar impedir que essa profecia se cumpra. E o que ele fez? Aqui onde está emparedado, ele pegou o vão onde ficava a porta antes. Então imagine assim, aqui tem um muro, né? E tem mais ou menos assim, ó, o vão onde ficavam antigamente as duas portas, né? Ele mandou tirar as portas e emparedou completamente esse vão. Preencheu todo com um muro de pedras, do mesmo tipo de pedra do qual era feito o muro, um tipo de calcário. E para impedir, porque ele pensou assim: se a profecia diz que o Messias vai entrar em Jerusalém por essa porta, e eu selar essa porta, de forma que ninguém possa entrar por ela, eu vou impedir o cumprimento da profecia. E aí eu não vou perder meu reinado. A lógica dele foi essa. E o tipo de pedra que ele usou aqui era o mesmo tipo do muro, mas era uma pedra um pouco mais bem polida, mais lisa. E esse tipo de calcário, ele tem uma cor assim amarelada, né? Ele reflete bastante a luz do sol. E aí o que acontecia? O sol nasce do oriente para o ocidente. Então nas primeiras horas da manhã, a luz do sol vinha e refletia, porque ela fica bem perpendicular aqui ao oriente, né? E a luz do sol, quando batia aqui nesse muro emparedado ali, nessa porta emparedada, ela refletia bastante a luz do sol nas primeiras horas da manhã. E quem assistia isso do Monte das Oliveiras dava a impressão de que a porta era feita de ouro, né, por alguns minutos, enquanto o sol batia nas primeiras horas da manhã com uma intensidade bem forte. E por conta disso, essa porta começou a ser chamada de a Porta Dourada, porque nas primeiras horas da manhã você via um muro que não refletia tanto a luz, porque é uma pedra um pouco mais áspera, né? E a pedra que foi utilizada para emparedar esse vão da porta era uma pedra mais lisa, refletia melhor a luz, dava a impressão de ser feita de ouro nas primeiras horas da manhã. Ele quis esconder, melhorou. Então, por causa disso, essa porta veio a ser chamada de Porta Dourada, como é conhecida até hoje. E até hoje ela está assim, fechada, emparedada. Tá? E depois, no século XV em diante, essa região se tornou domínio dos turcos otomanos. E aí os turcos otomanos, eles tiveram uma sacada boa também. Eles pensaram: tem uma profecia em Zacarias 6, né, porque diz que o Messias, na sua função de sumo sacerdote, porque o Messias ele vai ser ao mesmo tempo rei e sumo sacerdote de Israel, né? Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança. Então a profecia diz em Zacarias 6 que o Messias, quando voltasse, ele próprio ungiria e santificaria novamente o templo, para que o templo voltasse a ser usado. Então isso também é profetizado acerca de Jesus. E aí eles pensaram assim: então o Messias não vai ser só rei, vai ser um sacerdote também, vai ser sumo sacerdote. E a lei de Moisés ensina lá, se eu não me engano, em Levítico 18, se eu não me engano, ela fala que o sacerdote, qualquer sacerdote, não pode tocar em nada morto e nem pisar em chão onde estejam enterrados cadáveres, né? E aí eles tiveram essa lógica: bom, o Messias vai ser sumo sacerdote, o sumo sacerdote não pode tocar em nada morto, então vamos tentar impedir um pouco mais o cumprimento dessa profecia. E aí eles pegaram essa parte aqui do Vale de Cedron, né, que ele desce, fica bem baixinho. Hoje em dia aqui em Israel tem uma avenida passando aqui, e depois ele começa uma subidinha em direção ao Monte das Oliveiras, aqui onde é o topo. Toda essa região aqui, ó, eles transformaram num cemitério. E por quê? Eles pensaram: o Messias ainda tem que passar por aqui para chegar nessa porta. Então vamos encher esse terreno de cadáveres, porque aí, se ele pisar aqui, vai ficar impuro, conforme a lei de Moisés determina, cerimonialmente impuro, e vai estar inabilitado para poder ungir o templo novamente. A lógica deles foi essa. Então o pessoal, gênio, né, para tentar impedir o cumprimento da profecia.
E olha que interessante, o mesmo livro de Ezequiel, quando chega no capítulo 44, que é o próximo aqui, o rei Saladino selou aquela porta, achando que assim iria impedir o cumprimento da profecia. Mas, na verdade, ele fez com que ela se cumprisse mais ainda em cada detalhe. Porque olha o que Ezequiel 44 diz. Diz assim o texto, versículo 1 em diante. Depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, é a mesma porta. E ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta. Ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. E o texto continua. Ele fez um favor, então. Então, você vê como são as coisas? Ele queria impedir o cumprimento da profecia, mas na verdade ele acabou provendo os meios para que a profecia se cumprisse exatamente. Porque se nós formos lá ver, fala que o Messias, né, o Senhor entrou por essa porta. Quando foi isso? Isso ocorreu 2 vezes. Quando o templo foi construído na época de Salomão, aquele episódio que fala que a glória do Senhor veio e encheu o templo, ela veio justamente do Oriente, aqui da direção do Monte das Oliveiras, e entrou por essa porta. Então, no Antigo Testamento isso se cumpriu, e no Novo também se cumpriu com a primeira vinda de Jesus. Porque quando nós olhamos lá em Mateus 21, o texto chamado Entrada Triunfal, onde Jesus entra em Jerusalém e é recebido pelo povo com folhas de palmas, fala que ele vinha do Monte das Oliveiras e foi direto para Jerusalém. De quem vem do Monte das Oliveiras, a porta mais próxima é essa. E como nós temos a certeza de que ele passou por aqui? Porque lendo a continuação do texto, fala que a primeira coisa que ele fez em Jerusalém, ele entrou, foi para o templo. E aí ocorre aquele episódio onde ele derruba as mesas dos pecadores, chicoteia eles e expulsa o pessoal de lá. Então, de quem vem de Jerusalém para entrar e ir direto para o templo, esse é o único caminho. Então isso nos dá a certeza de que naquele episódio de Mateus 21, a entrada triunfal, Jesus estava entrando por essa porta. Então isso se cumpriu na pessoa do Pai no Antigo Testamento e na pessoa do Filho no Novo Testamento também. Tá? E aí o que o texto diz? A porta deve permanecer trancada porque o Senhor passou por ela. E quem poderá abrir? Está escrito lá, o único que poderá abri-la é o príncipe. Né? O príncipe é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Daniel 9, na profecia das 70 semanas, também nos chama Jesus de príncipe. Então já estava profetizado que a glória do Senhor entraria por essa porta, ela seria selada e só o Messias poderia abri-la novamente. E aí vocês ficam pensando, tudo bem, mas aqui atualmente é tudo uma parede, né? E aqui é um terreno cheio de cadáveres. Então como fazer para resolver esse problema? E aí eu volto no que eu já tinha falado na aula passada em Zacarias 14. O que Zacarias 14 nos profetiza? Que quando Jesus descer essa terra, o lugar onde ele vai colocar o seu pé no chão é o Monte das Oliveiras. E aí a Bíblia fala que ocorrerá um grande terremoto que irá fender o Monte das Oliveiras ao meio, separando metade para o norte e metade para o sul, criando um grande vale entre essas duas metades do Monte das Oliveiras. E com essa própria profecia, nós já percebemos exatamente como isso será resolvido, porque esse grande terremoto que vai separar o Monte das Oliveiras nessas duas metades, ele vai abrir toda essa terra aqui. Então ele vai vir até aqui, e essa terra contaminada pelos cadáveres, o terremoto vai jogar metade para o sul, metade para o norte, e o lugar onde Jesus vai pisar é terra limpa, porque essa terra contaminada vai ser jogada para os lados. E esse mesmo terremoto vai chegar até o muro da cidade velha e rachar o muro, bem no lugar onde está emparedada aqui a porta oriental.
Então, através da profecia de Zacarias 14, nós já sabemos como tudo isso será resolvido. Quer dizer, o ser humano pela história, durante a história, fez várias tentativas, né, de tentar impedir o cumprimento da profecia, e o que eles fizeram não foi nada mais do que prover os meios para que ela se cumprisse exatamente como já estava profetizado lá atrás. Amém? Amém. Então, como eu já tinha começado a falar na aula passada, Jesus volta aqui, abre o Monte das Oliveiras, o povo de Israel que estava refugiado em Jerusalém, passa por esse vale, vem aqui atrás para Azel e fica aqui resguardado em segurança. Então Jesus Cristo assume a frente de batalha, e quando o anticristo vir aqui com o seu exército do seu governo, ele vai dar de cara com Jesus e seu exército celestial. Então a Bíblia fala que pelo sopro de sua boca, pela manifestação da sua glória, Jesus vai exterminar todo esse exército do anticristo. E ainda diz mais, que logo em seguida ele chamará as aves do céu para que venham comer as carnes dos cadáveres de todo esse exército que estará morto aqui no finalzinho do vale de Megido, ou vale de Armagedon, né? E essa será a volta de Jesus Cristo. Agora vamos ver aqui no finalzinho do capítulo 7 do livro, mais alguns detalhes a respeito dessa volta. Então, na página 194 em diante, eu continuo dando as características dessa volta. Então, o primeiro que eu já falei, seus pés pisarão no Monte das Oliveiras. Depois, a igreja virá do céu junto com ele, porque a igreja que já tinha sido arrebatada logo antes do início da tribulação, ficou 7 anos de tribulação com Jesus no céu, e agora quando Jesus volta, a igreja volta junto. Todos já ressurretos, com corpos imortais glorificados. Vamos ver os textos que falam isso, né? O próprio Zacarias 14, versículo 5, diz assim, né, a respeito dos judeus: vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois estenderá até Azel. E depois fala: então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Por que está escrito santos e não anjos? Porque aqui ele está se referindo à igreja, e não a seres angelicais. Aqui é a igreja voltando junto com Jesus. E isso é confirmado em Judas também, versículos 14 e 15. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, né, dizendo assim: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores falaram contra ele. Então, a igreja vem junto com Jesus. E o que a igreja ajudará a fazer? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, no início do capítulo 8, Jesus vai julgar todos os sobreviventes da tribulação. E a igreja vai julgar o mundo junto com Jesus Cristo. A igreja vai ser coparticipante desse julgamento, né? E olha os textos que falam a respeito disso. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Então perceba mais uma vez aqui, usa-se a palavra santos numa clara referência à igreja, e não a anjos. Está vendo? É o mesmo termo utilizado nos outros textos. Vocês não sabem que os santos, né, no caso aqui a igreja, hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então aqui Paulo revela de que no futuro a igreja de Jesus Cristo ia julgar o mundo, junto com Jesus. Olha outro texto que fala a esse respeito. O próprio Apocalipse 19, que é o retrato de Jesus voltando, versículos 7 e 8, e depois o versículo 14. Então primeiro diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. E agora olha o mais importante: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, mais uma vez, a igreja sendo chamada de santos.
né? E qual a roupa aqui nessa simbologia, né, que é dada para a igreja? Linho fino, brilhante e puro, né? Agora, olha o versículo 14, que um pouquinho mais à frente fala como será esse exército que vai voltar junto com Jesus descendo do céu. Diz assim: os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Então, alguns versículos antes, o texto diz, a roupa dos integrantes da igreja vai ser essa: linho fino, branco e puro, ou brilhante, né? E alguns versículos depois, quando fala que Jesus desce dos céus e um exército celeste o acompanha, as roupas dos integrantes desse exército celeste são as mesmas roupas da igreja. Isso é uma indicativa de que é o mesmo grupo, né? Mostrando que realmente é a igreja que desce junto com Jesus do céu. Lógico que anjos também virão. Nós podemos pegar textos como Mateus 25, que fala que, e Mateus 24 também, que fala que anjos virão do céu junto com Jesus. Mas são os dois grupos. A igreja também virá. Tá? Depois temos outros textos aqui, né? Todo joelho se dobrará diante de Cristo. A esse respeito temos vários textos. Por exemplo, aqui Isaías 45, 23, que diz: por mim mesmo eu jurei, né? O próprio Deus falando. A minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto de mim toda língua jurará. E depois isso é citado por Paulo aí em Romanos 14, Filipenses 2, e depois no próprio Apocalipse 15 também fala a esse respeito. Né? Então existe essa profecia de que haverá um momento no futuro em que todos os seres humanos na Terra terão que se dobrar diante de Cristo e reconhecer que Ele é o Senhor. Isso começará a se cumprir na volta dele. Outro ponto: todo olho verá. Isso aqui é uma questão bastante interessante, né? Porque a gente fala assim, quando Jesus voltar, todo olho vai vê-lo. E aí, de algumas décadas para cá, fizeram um levantamento mais ou menos com essa lógica. Se a Terra é uma esfera, não importa de que lado que Jesus venha, o máximo, humanamente falando, o máximo que poderia fazer era metade da Terra ver. Porque imagina aqui, por exemplo, o Sol está aqui, a Terra aqui. O Sol não ilumina no máximo metade da Terra? Que a Terra é a parte da Terra que está virada para ele, e aí nesse lado da Terra é dia, na outra noite. Então, como fazer para quando Jesus voltar, o mundo inteiro vê-lo, sendo que a Terra é esférica? Né? E aí, gente assim, um pouco mais espiritualizada, fala, não, de alguma forma sobrenatural, Jesus vai fazer isso. Ela fala, como? Vai pôr espelhinho no céu? Né? Vai botar um espelhinho ali flutuando para o pessoal enxergar o reflexo? Tem uma explicação muito mais simples do que isso. Se nós lermos lá o texto de Mateus 24, e depois Mateus 25 também, fala que quando Jesus voltar, ele vai dar ordens aos seus anjos para que vasculhem os 4 cantos da terra, ou seja, toda a terra, e reúnam todos os sobreviventes no vale de Josafá para serem julgados. E o vale de Josafá existe divergência a respeito de onde seria esse vale. Alguns falam que é o mesmo vale de Egito, com outro nome, e outros falam que o vale de Josafá seria esse novo vale aberto na fenda do Monte das Oliveiras, que atualmente ainda não existe. Né? Mas enfim, os dois lugares são muito próximos de Jerusalém. Então, esse texto explica a questão. É por isso que todo olho verá. Porque ele mandará que os seus anjos vasculhem toda a terra e tragam todas as pessoas do mundo aqui para as imediações de Jerusalém, nesse vale de Josafá, onde serão julgados. Então não precisamos recorrer a essas especulações sobrenaturais, como todo olho verá. É bastante simples. Jesus vai voltar em Jerusalém e ele vai dar ordem aos seus anjos para que reúnam todas as pessoas da terra aqui. Tá? E assim todo olho verá. Tá? Depois fala que o Senhor aniquilará o demônio com o seu poder. Isso eu já até comentei, né? 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8, diz assim, né? Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e
destruirá pela manifestação da sua glória. Em consequência disso, tem esse outro ponto aqui: o Senhor esmagará Satanás debaixo dos seus pés, né? Profetizado lá em Romanos 16, 19 e 20, e inicialmente lá em Gênesis 3,15 também, né? O descendente da mulher que lhe esmagar a cabeça da serpente. Isso se cumprirá na volta de Jesus, quando ele derrotar o diabo de forma mais plena. O Senhor lançará o anticristo e o falso profeta no Guiena, o lago de fogo. Lembra quando eu falei lá no capítulo 6 que o Guiena, o lago de fogo, pode até ser que já exista, mas ainda não foi inaugurado? Nesse momento aqui ele será inaugurado. Os primeiros a serem lançados nele serão o anticristo e o falso profeta. Porque a tríade satânica, né, o Satanás, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta, os três serão ali encarcerados, digamos assim, por Cristo. Mas o anticristo e o falso profeta vão direto para o lago de fogo. Mas Satanás ele vai para outro lugar, ele vai para um lugar chamado abismo, que é o Tártaro, que eu expliquei lá no capítulo 6. Né? E aí depois no capítulo 8 do livro vocês vão entender melhor por que Jesus de propósito guarda Satanás em outro lugar. Porque ainda tem um plano específico a ser cumprido lá na frente. Tá? Isso ainda vou explicar em mais detalhes quando chegar o momento. Quando for o anticristo e o falso profeta, vai pegar aqueles mortos que estão esperando para ir ser julgado. Não, nesse momento só o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. O restante vai só no juízo final, que é o julgamento do grande trono branco, que vai ocorrer depois do milênio. Isso eu vou tratar no capítulo 9 do livro. Tá? E outros mais simples, né? A glória do Senhor será conhecida por todos os povos, o Senhor vencerá a guerra para Israel, todos os povos saberão quem é o Senhor, e cada um desses argumentos tem os textos bíblicos que os apoiam. E tem alguns pontos interessantes aqui, por exemplo, página 198. O enterro dos mortos durará 7 meses. Olha o que diz aqui o texto. Depois dos 7 meses, serão contratados homens para percorrerem a terra e sepultarem os que ainda restarem. E assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso, até que os coveiros o sepultem no vale de Amon-Gog. Eu pergunto para vocês, 7 meses, né? Está falando aqui que vai durar até 7 meses. Então, no final desses 7 meses, todos os cadáveres mortos, os cadáveres já terão sido enterrados. E aí, uma questão que surge: 7 meses não são muito pouco tempo para que um cadáver se decomponha completamente para sobrar só os ossos? Porque o texto diz aqui, não diz quando alguém encontrar um cadáver, diz quando encontrar um osso. Vocês sabem dizer por que o texto fala osso? As aves comeram. Exatamente. Então perceba como um texto se encaixa perfeitamente com o outro. Por que ele fala enterrar só o osso e não o cadáver? Porque os cadáveres terão todas as suas carnes devoradas pelas aves do céu. Então depois que eles comerem, só vai sobrar o osso. É por isso que o que eles vão enterrar aqui é só o osso. Né? O tempo seria pouco para decompor um corpo completo, mas como as aves vão comer a carne, é só o osso que vai sobrar. Né? Quando começar a aumentar a quantia de aves lá, pode se preparar então. Já está aumentando. Está aumentando? Já nos últimos 50 anos já aumentou bastante. Eu falei no capítulo 5 isso. Lembra que foi um dos assuntos do capítulo 5? Eu pensei que a quantia fosse muito de uma vez. Então bem vindo aos poucos. Isso. Mas também, isso nos leva a crer que Deus vai conclamar aves de várias regiões longínquas, né? E no momento certo, da mesma forma que Deus fez os animais irem até a arca de Noé, provavelmente Deus vai direcionar as aves para que, quando for a hora certa, elas venham praticamente da terra inteira, né? Para aquele lugar. Tá? E assim termina o capítulo 7 do livro. Jesus volta, destrói o anticristo, o falso profeta, seu exército, lançam eles dois ali no lago de fogo, ganha a guerra para Israel, salva Israel. E termina a batalha do Armagedon, encerra ela. E o que ele vai fazer antes de dar início ao seu reino messiânico? Né? Porque
Quando ele chega, ele vai fazer primeiro o urgente, né? Ganhar a guerra para Israel, destruir o anticristo e seu exército. Depois que o urgente já está resolvido, aí ele começa a colocar ordem na casa, fazer os preparativos para o início do reino messiânico. E qual é a primeira coisa que ele vai fazer quando volta? Ele vai ressuscitar todos os santos do Antigo Testamento. Lembra que eu expliquei que os salvos do Antigo Testamento não participam do arrebatamento porque não são igreja? 1 Tessalonicenses 4 fala: os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, agora é o momento dos santos do Antigo Testamento ressuscitar, né? Conforme lá Isaías 26:19, quando Jesus volta para dar início ao reino messiânico, aí sim, todos os santos do Antigo Testamento são ressuscitados, pode-se dizer desde Adão até João Batista, né? E também os santos que morreram durante a tribulação, aqueles que se converteram durante a tribulação e foram mortos, martirizados, esses também ressuscitam. Isso está lá em Apocalipse 20, né? Então, esses são os santos que faltavam. E o texto que diz a esse respeito, ele fala assim, eu vou até ler para vocês. Comecinho de Apocalipse 20, diz assim, o versículo 4 em diante: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Esses tronos são os da igreja. Lembra que eu acabei de falar? A igreja vai julgar o mundo? E logo em seguida, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Sabe lá, por favor? Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Estava aberto. Quem é a Nani? É a Nani ou Não. Tenho duas pessoas. Uma é uma você que sempre vem sozinha. A outra não vê quem é. Tá. Então, continuando aqui Apocalipse 20, pessoal, versículo 5 em diante diz assim. Então, voltando um pouquinho no 4, a respeito dos mártires da tribulação. Eles. Diz assim: eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha para o texto completo. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Tem um lugar aqui se precisar. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então perceba que a ressurreição dos salvos termina antes do milênio, porque todos os que participam da primeira ressurreição, que são os salvos, primeira ressurreição é só de salvos, o texto de Apocalipse 20 fala, eles reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Ou seja, a ressurreição dos salvos tem que terminar antes do milênio. Quando o milênio começa, todos os salvos já ressuscitaram. É por isso que quando Jesus volta, quem faltava ressuscitar, que eram os santos do Antigo Testamento e os da tribulação, são ressuscitados para completar esse grupo. Ok? Pode falar. As pessoas falam assim, Abraão morreu, está lá com Jesus, os apóstolos morreram, estão lá com Cristo, estão lá no céu, e assim por diante. Isso também. Isso eu expliquei no capítulo 6, né? Então, Quando eu falei do paraíso, isso aí mata, encerra sobre esse assunto de falar que vai lá, que está lá. Pode até falar, está com Cristo, porque Cristo também se faz presente no paraíso, mas não está no céu. Isso não. A pessoa só não pode entender que está com Cristo é sinônimo de estar no céu. Está lá no céu com Jesus, não é assim que a pessoa fala? É uma expressão popular, mas quando você estuda a teologia, a gente descobre que está errado. Então, muita coisa a gente fala como expressão popular para os de fora entender com uma facilidade maior. Mas aqui dentro, quem começa a estudar a palavra e conhecer, sabe que não é bem assim. Tá bom?
Mas é uma coisa que pro de fora, o que não é cristão, não conhece a Bíblia, você vai explicar para ele o que é Hades, ele vai entender alguma coisa? Não vai, precisa de uma bagagem. Né? Então, às vezes nem compensa entrar nesses detalhes com o ímpio, né? Eu tenho falado sobre o paraíso, sobre o lado. A pessoa fica meio assim, mas eu Tá viajando, para né? aprender. Então, aqui no capítulo 8, página 199 do livro, eu coloquei uma lista dos eventos que vão ocorrer durante o milênio. E esta lista se divide em 3 grupos de eventos. O primeiro são os eventos preparativos para o início do milênio. Aquilo que eu falei, Jesus colocando a casa em ordem para começar o reino. O segundo grupo são os eventos contínuos que vão ocorrer durante todo o milênio. E o terceiro grupo são os eventos de transição do fim do milênio para a eternidade. Esses de transição são os que nós vamos ver no capítulo 9. Então eu vou falar primeiro aqui os preparatórios e os contínuos. Preparatórios. Satanás é preso por 1000 anos, né? Jesus vai selar ele no abismo ali para que ele não possa tentar as nações durante o milênio. A última etapa da primeira ressurreição, com os santos da tribulação e do Antigo Testamento, é realizada. O julgamento de Israel, o julgamento das nações, a ceia das bodas do Cordeiro e a Nova Jerusalém, que desce, a Nova Jerusalém, a celestial, né? Que desce do céu e paira sobre a terra. Esses são os eventos que nós vamos ver agora. E depois nós vamos ver os contínuos. Jerusalém é o centro do mundo milenar. Jesus reina fisicamente na terra durante todo o milênio. Seu trono estará no templo de Jerusalém. A humanidade se multiplicará repovoando a terra. Todas as nações virão adorar a Cristo no templo de Jerusalém. Né? E aí os de transição eu vou deixar para o capítulo 9. Então o primeiro são os julgamentos. Né? Porque, lembra que eu falei que Jesus vai mandar os anjos aos 4 cantos da terra, pegar todos os sobreviventes da tribulação, né, ou seja, aqueles que ainda estiverem vivos quando Jesus voltar, e reuni-los ali próximo a Israel, no Vale de Josafá. Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai fazer um julgamento coletivo de todas as pessoas da terra, os vivos, os sobreviventes. Porque só poderá entrar no milênio, no reino messiânico, os convertidos, os fiéis. E dos sobreviventes da tribulação vai ter justo e ímpio misturado. Então, para saber quais são aqueles justos, que são os que poderão entrar no reino, é necessário se fazer um julgamento. E esse julgamento será subdividido em 2 grupos. Será julgado separadamente, primeiro Israel, todos os judeus, para ver quais são os convertidos e quais são os não convertidos, e depois o julgamento dos gentios, ou também chamado julgamento das nações. Tá? Então, depois de ressuscitar quem faltava dos santos, a próxima coisa que Jesus vai fazer é isso: um julgamento coletivo de todos os sobreviventes da tribulação, para ver quem vai ter direito de participar do milênio. A esse respeito, nós encontramos os seguintes textos. Primeiro, falando sobre o julgamento de Israel. Na página 200, tem aqui Ezequiel 20, versículos 34 a 38, diz assim: Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações e ali, face a face, os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano, o Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. O que é esse vínculo da aliança? É o próprio milênio, o meio messiânico. Eu os separarei daqueles que se revoltaram e se rebelaram contra mim. Embora eu os tire da terra para onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. A esse respeito também existe Malaquias 3, versículos 2 a 5, que diz assim: Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro. Ele se assentará como um refinador e um purificador de prata. Purificará os levitas e refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça.
Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros de seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então esses são os textos que falam do julgamento de Israel. E aqui ele faz uma analogia do pastor de ovelhas, de como ele organiza o seu rebanho, né? O pastor de ovelhas é o seguinte: imagina aqui o campo aberto. Quando está perto do celeiro, o pessoal costuma construir uma cerca mais ou menos assim, ó, em formato de funil. E depois um corredorzinho fino, né? E aí aqui tem um caminho para um celeiro e um caminho para o outro. E por que ele faz isso? Porque aqui tem ovelha e cabra e bode, tudo misturado no campo aberto. Então, conforme os pastores vão conduzindo o rebanho para cá, eles vão se aglomerando nesse espaço. E aí eles vão se afunilando e se enfileirando até chegar nesse corredorzinho onde pode passar só um de cada vez, em fila indiana, como o pessoal fala. E aí eles vão passando aqui. E o pastor de ovelhas fica mais ou menos aqui com um cajado na mão, né? Uma vara bem longa, sabe aquela que tem um formato de gancho, assim, de interrogação, né? E aí funciona o seguinte: quando chega aqui o próximo, ele fala assim: imagina aqui um lugar das ovelhas e aqui é o lugar dos bodes. Então, ele olha assim: esse aqui é a ovelha. Aí ele dá uma batidinha com o cajado para direcionar ele para cá, para ele ir para o lugar das ovelhas. Aí vem o outro: esse aqui é bode. Então ele pega o cajado e dá uma batidinha para o outro lado, direcionando ele para o lugar dos bodes. E assim ele vai organizando os animais no lugar certo. Então, Jesus ele faz essa analogia com o pastor de ovelhas, né? Passarão debaixo da minha vara, quer dizer exatamente isso. As pessoas lá enfileiradas, e ele julga e fala: não, esse aqui é justo, ele tem direito de entrar no milênio. Esse aqui é ímpio, ele não tem, o destino dele é a perdição eterna. O próximo: esse aqui é justo, esse vai entrar no milênio também. E assim por diante. Tá? É essa analogia que Jesus faz aqui nesse texto. Depois vocês vão ver que em Mateus 25 ela se repete. Tá? Então, esse será o julgamento de Israel. Dentre todos aqueles israelitas genealógicos, né, físicos, Jesus vai julgar para ver quem foi aqueles que realmente se converteram a Cristo, reconheceram Ele como Messias, como Senhor, e os que não se converteram. E aí os que se converteram são os aprovados que vão participar do milênio. Os reprovados sofrerão morte física e perdição eterna. Tá? Pela lógica, quem viver nessa época vai sofrer mais do que aquele que morreu. O ímpio morreu, está lá esperando o julgamento e acabou. Eles estão passando a situações. Depende, porque o Hades, lá onde o ímpio está esperando, também é um lugar de sofrimento. Ele já ele está sofrendo tá lá. Ele não está lá só esperando. Tá? E depois vem o julgamento das nações. Primeiro descrito aqui em Joel 3, versículos 1 e 2, e depois 12 a 14. Diz assim: sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Então olha que interessante esse texto. Esse primeiro versículo nos mostra a ordem cronológica, porque do julgamento de Israel e das nações, qual tem que vir primeiro na sequência cronológica? O de Israel, porque aquilo das nações ele fala: quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém. Então, em outras palavras, ele está dizendo aqui: depois que eu já tiver julgado os judeus, aí eu vou reunir os gentios para julgá-los no vale de Josafá. Então, esse versículo nos ensina a ordem. O julgamento de Israel é primeiro. Tá? Continuando. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra.
Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Os tonéis transbordam, tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões para o vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Então esse vale de Josafá, como eu já falei, para quem ainda não tinha chegado, ou ele é o mesmo vale de Megido, onde ocorre a batalha, ou ele é o vale novo que se abrirá na feira do Monte das Oliveiras. Mas, independente de qual dos dois que seja, ele fica bem próximo a Jerusalém. Tá? É ali que Jesus vai reunir os sobreviventes da tribulação para serem julgados. E o outro texto que fala a esse respeito é um texto que é muito comum ser utilizado fora de contexto, com contexto errado, e agora vocês vão perceber. Mateus 25, versículos 31 a 46. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Está vendo que é a mesma analogia do pastor de ovelhas? Aí ele dirá, né? Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, qual que é o prêmio dos salvos? Participar do reino messiânico, do milênio. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E aí, antes de explicar o texto, provavelmente vocês já ouviram alguém falar a respeito desse texto, principalmente para defender capelania, por exemplo. O pessoal que mexe com capelania usa muito esse texto. Mas, olha as implicações disso. Né? Porque o pessoal usa o texto para falar: tá vendo? O cristão tem que visitar o enfermo, tem que ajudar os pobres e por aí vai. Mas aqui nesse texto, isso foi critério de salvação. Então, ensinar que isso se aplica à era da igreja, aos cristãos da igreja na atual era, é aceitar que a Bíblia estaria ensinando salvação por obras. E isso as pessoas não percebem, né? Mas olha a contradição. Calma lá. Eu sei que você ia ficar bravo com isso daí. Eu sei que eu peguei no carro. Calma. Você vai chegar lá. Pequeninos, eu preciso adquirir essa. Eu vou explicar. Deixa eu seguir a lógica para vocês entenderem melhor. Então, vamos observar o primeiro versículo desse texto. Em que momento isso vai ocorrer? Eu vou ler de novo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos. Que momento é esse? É o arrebatamento? Não. Vinda em glória de Senhor com os anjos. É a vinda física de Cristo no fim da tribulação. A igreja já terá sido arrebatada anos antes disso.
Então, por isso que isso não pode se aplicar para a igreja de forma nenhuma. Porque a igreja, nesse momento, já terá sido arrebatada, ressurreta, glorificada, já terá passado pelo tribunal de Cristo. Então, a quem se refere esse texto? Aos gentios sobreviventes da tribulação. Não é para a igreja. Esse é o principal erro que as pessoas cometem. Aplicam esse texto como se ele fosse para a atual era da igreja, para os crentes da igreja, e não é. Aqui Jesus está falando, isso aqui vai acontecer depois que ele voltar em sua glória. É no fim da tribulação. Então, o primeiro erro, tentar inserir esse texto na era da igreja. Isso está errado. E se isso aqui fosse para a igreja, ensinaria a salvação por obras, o que também está errado. Né? Então, a chave desse texto aqui são duas coisas. Primeiro, entender quando isso ocorre. Isso eu já expliquei. Na volta física de Cristo no fim da tribulação. Então, qual é o povo que está sendo julgado aqui? Os gentios sobreviventes da tribulação. Isso é um ponto pacífico. E a outra questão é, qual é o critério de julgamento? E aí que nós entramos na questão que o Machado perguntou. Quem são esses chamados de os mais pequeninos, meus menores irmãos? Quem Jesus pode chamar de irmãos, humanamente falando? Os que aceitaram Jesus. Humanamente falando. Os judeus. Os judeus, exatamente. Aí que entra o texto. Então, por quê? Quem vai evangelizar o mundo durante os 7 anos de tribulação? Os 144 mil de Israel. Lembra que eu falei isso em aulas passadas? Judeus. E esses judeus, durante a tribulação, eles vão estar espalhados por todo mundo pregando o evangelho. E aí, vocês acham que vai funcionar como? Ele prega o evangelho para um gentil fala, tudo bem, eu acredito, muito obrigado. Aí ele fecha a porta na cara do judeu e volta para casa. E vê lá que o judeu está passando fome, está passando sede, frio, não tem comida, não tem onde morar. Isso é crer de verdade na mensagem dele? Não. Então aqui que nós entendemos, isso não é obras, é um critério de fé prática. E aí se conseguia na fé sem obras é morta. Então, qual é o critério do gentil ser salvo durante a tribulação? Ele vai ter que crer na mensagem dos 144 mil e demonstrar essa fé de forma prática, ajudando os 144 mil no seu ministério. E esses que Jesus chama de meus menores irmãos, os mais pequeninos, que são os que vão sofrer perseguição, serem presos, fome, sede, doenças, necessidades durante a tribulação, são os judeus, são os 144 mil inicialmente, e aqueles que se converterem por meio deles, que vão estar pregando o evangelho durante a tribulação. E esse é o critério que Jesus vai utilizar para julgar os gentios. Então, aquele que ouviu a mensagem dos 144 mil, creu e manifestou de forma prática essa fé, ajudando eles, é por esse critério que ele será salvo. Agora, aquele que não creu na mensagem deles, ignorou, fingiu que não viu, ou então, parabéns, legal, gostei da mensagem, vira as costas e vai embora, e não ajuda em nada, mas cai naquilo lá que Tiago fala, né? É Tiago, né? A fé sem obras é morta, sempre confundo Tiago e Judas. É Tiago. É Tiago. E naquele mesmo texto, Tiago fala, adianta muito a pessoa dizer assim para o outro, vai em paz, que Deus te abençoe e te dê tudo o que você precisa. E você está vendo que ele está com fome, com sede, precisando de roupa, sujo, precisando de um banho, e fala, Deus te abençoe, viu? Vai lá. E fecha a porta na cara dele. Isso é fé? Não. Vou te falar uma coisa, aqui na Igreja Batista, a gente tinha um grupo de evangelismo, a gente fazia aqui umas feirinhas e tal. E um dia um jovem foi evangelizar um cidadão, né? E num dia de frio, e o cara falou assim, tudo bem, eu acredito. Mas então, me dá essa blusa, eu estou morrendo de frio. Ele tirou e deu. E eu achei legal, porque todo mundo que estava ali no grupo, eles fizeram uma vaquinha e compraram outra para ele na mesma hora, e não ficou com frio também. Eu achei super legal isso. Isso faz parte do amor cristão, né? Da fé de forma prática. E é por esse critério que os gentios sobreviventes da tribulação serão julgados. Então, mais uma coisa que vocês aprenderam, pelo amor de Deus, não usem esse texto para defender capelania. Tá? É certo fazer as boas obras. O problema é que esse texto não fala disso.
pregadores. Ele quer defender uma verdade que aquela verdade está certa. O problema não é esse. O problema é que o texto que a pessoa quer utilizar para defender aquilo não fala daquilo, fala de outra coisa. E aí a pessoa quer pegar um trechinho isolado para defender aquela ideia. A ideia não está errada, mas aquele texto não fala daquilo. Então procure o texto certo, que realmente fala daquilo. Que nesse caso aqui seria Tiago, e não Mateus 25. Mas aí é mais difícil você explicar para a pessoa. Ah, sim. É por isso que eu só estou falando agora no capítulo 8. Se eu tivesse para falar isso no começo, vocês teriam mais dificuldade de entender. Tá? Mas muita coisa não é o que parece na Bíblia, numa análise superficial. Né? Se você não atentar isso, o momento que isso acontece, o que aconteceu antes disso durante a tribulação, para conseguir entender quem Jesus chama de meus menores irmãos, Jesus é judeu. Ele nasceu judeu. Então, segundo a carne, né, os irmãos dele são judeus. A gente tem que ter uma memória muito boa para ver o que você leu lá atrás. Ah, sim. Tem que montar todo um panorama. Que horas são, Machado? 5 para 9. 5 para as 9. Então aqui termina os julgamentos. Eu só vou fazer um detalhe aqui, bem pequenininho, para encerrar essa parte dos julgamentos. Vocês lembram que em algumas aulas atrás eu citei para vocês um texto de Daniel 12, onde eu comentei que após a volta física de Cristo no final da tribulação, ainda tinha 2 períodos pequenos ali, um de 30 dias e um de 45? Lembra que eu comentei isso e disse que só iria falar no capítulo 8 a que se refere esses períodos? Lembra. Então, é aqui. Atualidade, 7 anos de tribulação, dividido em 2 partes de 3,5. Aí, no final dos 7 anos, Jesus volta à Terra. E o texto lá de Daniel 12 fala, eu vou até ler de novo com vocês. Daniel 12 diz assim, versículo 11: depois de abolido o sacrifício diário, né, do templo que está falando, e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Então a gente sabe que o momento em que o sacrilégio terrível será colocado é aqui, no meio da tribulação, quando o anticristo quebra o acordo. E aí ele fala que até, ou seja, o templo ser consagrado de novo e os rituais voltarem a ser realizados, 1290 dias. Então a segunda metade da tribulação são 1260. Se são 1290, está sobrando 30 aqui. O que seriam esses 30? Quando fala o sacrilégio terrível ser colocado no templo, os sacrifícios serem interrompidos, quem realizava os sacrifícios antes de ser interrompido? É bem facinho, gente. Lá no templo de Israel, quem que realiza o sacrifício? É o sacerdote. Que é um judeu. Exatamente. Então quem realizava os rituais do templo eram os judeus. O que Daniel está falando? De quando for interrompido aqui, que é o meio da tribulação, vai demorar 1290 dias para que ele seja restabelecido. Então, durante o milênio, esses rituais vão ser restabelecidos. E quem vai restabelecer? As mesmas pessoas que tinham que fazer antes, ou os judeus. Mas, antes de Jesus deixar os judeus voltar a realizar os rituais, ele tem que primeiro realizar os julgamentos para saber quem são os convertidos e quem não são. Porque só os justos poderão entrar no reino. Então, o que Daniel 12 está falando lá? 1290 dias é para que o templo volte a ser consagrado e volte a ser utilizado nos rituais. Isso implica que os judeus têm que ser julgados antes disso, porque eles que vão exercer esse ofício de colocar o templo em atividade. Isso nos mostra que esses primeiros 30 dias aqui são o julgamento de Israel. É só uma pergunta agora, que eu fiquei chateada. Quer dizer que vai haver essa discriminação entre judeus e igreja? Isso não é discriminação. Depois eu vou explicar melhor. Deus um povo escolhido. Tem uma aliança com Israel e outra aliança com a igreja. Cada um tem a sua aliança com seus critérios. Deus respeita as duas alianças. Ele não mistura as alianças. Tá? Então... Para que vai haver sacrifício se todo
mundo já é santo. Tá, isso eu vou explicar mais à frente. Ah. Ainda no capítulo 8. O foco agora aqui é isso aqui, ó. Então, por que Daniel fala desses 30 dias sobrando? Porque esses 30 dias aqui é o tempo em que demorará para ocorrer o julgamento de Israel e a dedicação do templo novamente. Onde o templo será santificado, ungido de novo. Lembra que eu falei lá no capítulo 5? Tem que pegar as cinzas da novilha vermelha, fazer o sabãozinho, ungir tudo de novo. Aquele vazão do óleo de unção que acharam lá e vão ungir tudo de novo. É nesse períodozinho aqui. É nesses 30 dias que judeus serão julgados e o templo será dedicado e santificado novamente. Então, a partir dos 1290 dias, o templo já vai voltar a funcionar. E aí, Daniel 12 continua. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Então, 1290 para 1335 são mais 45. E aí, quando eu mostrei para vocês o texto de Joel 3, o que se segue logo após o julgamento de Israel? Acabei de ler o texto. Lembra que eu até expliquei que estabelecia a ordem da sequência? O julgamento das nações, gente. Está muito difícil a aula, pessoal. Isso mesmo. O pessoal está fazendo uma cara de que não está entendendo, está muito difícil a aula, vocês podem perguntar. Não, porque a maior parte aí chegou atrasado, mas aí eu não tinha razão de não saber. Então tá bom. Eu cheguei na hora e não estava entendendo. Como o texto de Joel 3, que eu li agora há pouco, fala que logo depois de restaurar a sorte de Israel será feito o julgamento das nações, a sorte de Israel terminou de ser restaurada aqui, ó. Quando acabou o julgamento dele, eles já voltam a utilizar o templo, fazer os rituais e tudo. Então, se o texto fala, feliz aquele que chegar ao fim dos 1335 dias. Por quê? Porque esses outros 45 aqui são o julgamento das nações. Então, Daniel 12 fala assim, feliz aquele que chegar até o fim e sobreviver aqui. Porque se ele chegou até o fim, isso indica que ele foi aprovado no julgamento das nações. E aí ele vai poder participar do milênio. É por isso que o texto fala, feliz aquele que chegar ao fim dos 1335 dias. Porque isso é a certeza de que ele foi aprovado. E ele vai poder participar do milênio, ele é salvo. Tá? Então vocês veem que um detalhe mínimo aqui, lá na frente vai se encaixar em um outro evento mais complexo. E a Bíblia se encaixa em tudo, nos mínimos detalhes. Então, isso que Daniel profetizou aqui em Daniel 12 tem esse motivo. Esses primeiros 30 dias, julgamento de Israel e dedicação do templo. E os outros 45, julgamento das nações. E aí sim, depois disso, o milênio acontece. Então, antes eu tinha feito uma descrição mais simples, né? Eu tinha omitido isso. Eu falava que Jesus volta e começa o milênio. Mas por quê? Porque não estava na hora de vocês terem esse detalhe a mais que é um pouco mais complexo. Tá? Então, na verdade, é isso. Jesus volta, 30 dias, julgamento de Israel, 45 das nações, e aí sim. Tá? Eu só estou aqui no 25, 31. A gente falando, a mesma coisa lá no Mateus 16, 24, 25 e diante. Não entendi a assim, 27. Porque o Filho do Homem virá em sua glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu digo, alguns há dos que aqui estão, e não proverão a morte, até que vejam vier o Filho do Homem no seu reino. Sim, se encaixa. O que ele está falando é o quê? Quando Jesus volta, ele vai julgar todos e recompensar cada uma as suas obras. E aí, o entendimento do texto, ele está falando, há alguns que não morrerão antes da vinda do Filho do Homem. Ele está querendo dizer o quê? Que quando Jesus voltar no fim da tribulação, ainda vai ter gente viva na terra. Mesmo com os 7 anos de tribulação, não vai ser todo mundo exterminado. Aqui ele fala assim, os custos de Jesus sobre cada um levar a sua cruz. Qual é o texto? Mateus 16, 24, no livro 27 e 28. 24, 25 e 26, que é o início.
Mas ele se encaixa com isso sim. Ele pode dar algum detalhe a mais ou omitir alguma coisa, mas se trata desse mesmo julgamento que Jesus vai fazer quando ele voltar. Porque toda vez que menciona Jesus voltando em glória, é a vinda do fim da tribulação. Tá? Que a vinda do arrebatamento não é essa em glória. Em glória é sempre referência à parousia. Tá? Então, pessoal, aqui termina a parte dos julgamentos. Nós vamos para o intervalo agora. E depois do intervalo eu vou retornar com as características do milênio. Então, pessoal, abram o livro aí na página 204, características do milênio. Agora eu vou aproveitar, eu gosto de aproveitar esse pedacinho aqui para a gente fazer uma leitura sequencial, cada um vai ler um. Aqui eu extraí essa lista do Manual de Escatologia de J. de White Pentecoste. Ele fez essa lista no livro dele, colocando essas características do milênio de A a Z. Cada um ele nomeou com uma letra. E aí eu vou pedir em sequência para cada um ler o texto que fala de cada característica. Não precisa ler todas as citações bíblicas aqui em sequência, podem ler só o texto. Então, podem seguir assim na sequência, começa aqui. Tem A, paz. Tem A, paz. Você quer que leia? O término da guerra pela unificação dos reinos do mundo sob o reinado de Cristo, juntamente com a prosperidade econômica, são frutos do reino do Messias. Isaías 2:4. Não precisa ler a referência bíblica, porque alguns têm muitas. B, alegria. A plenitude da alegria será a marca característica da era milenar. C, santidade. O reino teocrático, né, será um reino santo no qual a santidade é manifesta por meio do rei e dos seus súditos. A terra santa será santa. Será santa. A cidade será santa, o templo será santo e os súditos serão santos. Do Senhor. Aqui, irmão. Dê glória. Dê glória. Será um reino glorioso no qual a glória de Deus encontrará plena manifestação. E consolo. O reino ministrará pessoalmente a todas as necessidades, a fim de que haja pleno consolo naquele dia. Justiça. Haverá limitação de justiça perfeita a cada indivíduo. O ministério do rei lutará. O título primeiro. G, pleno conhecimento. É o G? G. Isso. O ministério do rei levará Os súditos do rei ao plano pleno conhecimento. conhecimento, sem dúvida. Haverá um ensinamento Sem paralelo. do Espírito Santo. Isso. H. Instrução esse conhecimento. Fala alto para a câmera pegar. Esse conhecimento será dado pela instrução que emana do reis. Isso. E a retirada da maldição. A maldição original colocada sobre a criação será eliminada, de modo que haverá produtividade abundante na terra. A criação animal será transformada. Animais nocivos perderão o veneno e a ferocidade. Isso. Antes de continuar, vou comentar esse. Olha que interessante. Profecias como Isaías 11, por exemplo, falam que o leão e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá grama igual a ovelha, né? Os filhotes da ovelha vão brincar juntos com o do urso e nenhum vai fazer mal um ao outro. Então, durante o milênio, o reino messiânico, os animais perderão totalmente a ferocidade, a sua natureza agressiva. E era assim que era no Éden, antes do ser humano cair em pecado. Quando Adão pecou, o pecado dele contaminou toda a criação. Se vocês forem ver lá no comecinho de Gênesis, quando Deus criou os animais, todos os animais eram herbívoros.
Né? A Bíblia fala lá, e as ervas do campo dou como alimento a vocês e a tudo que tem fôlego de vida. Quer dizer, Deus tinha dado os vegetais como alimento a todos os animais. Não existiam animais carnívoros de um matar o outro para devorar. Os animais se tornaram violentos e carnívoros, predadores, depois que o ser humano caiu em pecado. Inclusive Né? nós, né? Sim, depois do dilúvio, lá em Gênesis 9, o ser humano começa a Eu vi pecar. quadro na época de Adão, com o leão, com o trigo, e junto a gente fica pensando, como? Agora tem a explicação. Isso. E a presença física de Cristo aqui na Terra vai suprimir essa maldição do pecado. O que é suprimir? Né? Ela ainda existe, mas ficará completamente sem efeito. Né? Entenda suprimir mais ou menos assim. Imagina a pessoa tem o vírus de uma doença no corpo, mas ela não apresenta nenhum sintoma e se sente bem como se não tivesse doença nenhuma. Então, o organismo dela suprimiu aquela doença. Ainda tem o vírus no corpo, mas não causa nenhum efeito. Tá? E da mesma forma, a presença de Cristo aqui na Terra vai suprimir essa maldição do pecado, de forma que as coisas voltaram a ser como eram lá no Éden, antes da queda do homem. Então, os animais ficarão totalmente pacíficos. Né? Isaías 11 fala que vai chegar ao cúmulo da criança colocar a mão na toca da cobra ali para brincar e a cobra não vai fazer nada. Né? Para vocês terem uma ideia do nível de paz que a criação terá. Tá? Podem continuar aqui no começo de novo, Jó em diante. A doença será eliminada. O ministério de curas do rei será observado em toda a era. Assim, a doença e até mesmo a morte, exceto como medida de castigo de pecado público, serão eliminadas. L, cura dos deformados. Acompanhando esse ministério, haverá cura de toda a deformidade na instituição do minério. M. Proteção. Haverá uma obra sobrenatural de preservação da vida na era milenar, por intermédio do rei. N. Liberdade em relação à opressão. Não haverá opressão social, política nem religiosa naquele dia. O. Ausência de imaturidade. A ideia parece ser de que não haverá tragédias de corpos e mentes fracas e débeis naqueles dias. A longevidade será restaurada. E reprodução de dos povos vivos. Esse aqui vai ficar muito difícil para mim. Tá, eu leio isso. Que é complicado. O P, reprodução dos povos vivos. Os santos que entrarem no milênio com seus corpos naturais terão filhos durante o período. A população da terra aumentará. Os nascidos no milênio ainda possuirão a natureza pecaminosa. Logo, a salvação será necessária. Trabalho. O período não será caracterizado por inatividade, mas haverá um sistema econômico perfeito, no qual as necessidades do homem serão abundantemente providas pelo seu trabalho. Naquele sistema, sob a direção do rei, haverá uma sociedade plenamente produtiva, suprindo as necessidades dos súditos do rei. A agricultura, bem como a manufatura, proverão empregos. Prosperidade econômica. A perfeita situação do trabalho tratará uma economia abundante, de modo que não haverá falta ou necessidade. S. Aumento da luz. Haverá aumento da luz solar iluminada nessa era. O aumento de luz provavelmente será a causa do aumento da produção na Terra. Essa aqui é importante comentar também, aumento da luz, né? É aumento da luz, não do calor, tá? Então a luz vai ficar, a luminosidade vai ficar mais intensa, mas não produzirá mais calor. E por quê? A profecia fala, né, que a luz solar e lunar serão mais intensas durante o milênio. Provavelmente essa será
a causa do grande aumento de fertilidade que os vegetais terão durante o milênio, porque eles se alimentam da luz, com a luz que eles fazem fotossíntese. Então, se a luz for mais intensa, eles farão mais fotossíntese e crescerão mais e mais rápido. Tá? Pode continuar aqui. Língua unificada. As barreiras linguísticas serão desfeitas a fim de que haja livre comunicação social. Adoração unificada. Todo mundo se unirá na adoração a Deus e ao Messias. V. A presença manifesta de Deus. A presença de Deus será plenamente reconhecida e a comunhão com Ele será experimentada em uma dimensão sem igual. X. A plenitude do Espírito. A presença e capacitação divina serão a experiência de todos que estiverem sujeitos à autoridade do reino. Z. A perpetuidade do estado milenar. O que caracteriza a era milenar não é visto como temporário, mas eterno. Certo. Então essas são as características e aí no decorrer desse capítulo eu vou explicar direitinho onde cada uma se aplica, né, as consequências de cada uma dessas. É o novo governo da Dilma que vai fazer para nós. A perpetuidade do estado milenar, então era essa a grande pergunta. Depois do milênio, quando o outro for solto de novo, entra nessa perpetuidade? É que na verdade devemos entender assim, ó. Depois que se passarem os 1000 anos, ocorrerão alguns eventos de transição do fim do milênio para o início da eternidade. Mas Jesus não vai parar de reinar nesse meio. Então ele já começa a reinar no início do milênio e continuará reinando por toda a eternidade. Mas ficaria estranho dizer assim, ó, ocorrerão os primeiros 1000 anos da eternidade, alguns eventos de transição e depois a eternidade continua. Mas vai ser aqui na Terra mesmo, a eternidade? Novos céus e nova terra. Essa terra será destruída e refeita. Isso eu vou falar no capítulo 9. Tá? Mas é só para vocês entenderem isso, principalmente para quem já tiver ressurreto, já tiver glorificado, a eternidade já começou. A pessoa já é imortal, já tem a vida eterna. Então, ela experimentará os primeiros 1000 anos da eternidade, mas para ela a eternidade continua. Porque para quem já for imortal durante o milênio, não vai mudar quase nada do milênio para a eternidade. Vai mudar mais para quem ainda estiver mortal. Mas tá? aí é porque eles podem passar pela morte ainda, os que são mortais? Sim, eu vou explicar isso direitinho. Ah, tá. Porque não seria justo só a gente ter feito. Então, a estrutura do reino messiânico, página 207. O reino messiânico será uma teocracia monárquica. Teocrático, porque o próprio Deus, na pessoa de Cristo, governará. Teocracia significa isso, Deus governa. Tá? Monárquico, porque Cristo fisicamente será não somente o rei de Israel, mas de toda a terra. Então, teocracia, porque Cristo governa como Deus na terra. E monárquico, porque ele será o rei de toda a terra. Então, o reino messiânico não será uma democracia, onde cada um vai lá votar. Nem um parlamentarismo, onde tem um grupo de elite ali que toma as decisões. O reino messiânico será uma monarquia. Jesus é o rei, Jesus manda e todo mundo obedece. Tá? É assim que vai ser. O reino e a autoridade de governar serão entregues a Cristo pelo próprio Deus. Isso está lá no Salmo 110, Daniel 7, entre outros. O governo sobre a autoridade de Cristo será um reino de grande paz e de plena justiça. Porém, ao mesmo tempo, o Messias governará com cetro de ferro. Essa profecia vem do Salmo 2 e depois é repetida 3 vezes no livro de Apocalipse, Apocalipse 2, 12 e 19. Inclusive foi a esse respeito que eu fui nessa última vez lá no programa Vejam Só em setembro, Era falar justamente essa questão do cetro de ferro. Então aqui, dessa forma, mesmo os que não o amarem serão obrigados a obedecê-lo. Nesse reino, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Depois eu vou explicar melhor isso. Todos os participantes da primeira ressurreição, ou seja, a igreja arrebatada, os santos do Antigo Testamento e os santos da tribulação, os que morreram, os mártires,
já estarão em seus corpos imortais e glorificados. Estes serão reis e sacerdotes e governarão a terra juntamente com Cristo durante todo o milênio. Os sobreviventes da tribulação, tanto de Israel quanto das nações, que forem aprovados no julgamento de Cristo, desfrutarão da vida no milênio, mas ainda terão em si a natureza adâmica. É o que significa isso, a nossa natureza caída, a nossa má inclinação, a vontade de pecar, a tendência que o homem natural tem de pecar. Estes se reproduzirão e repovoarão a terra. Deixa eu ver aqui. Essas outras partes é melhor explicar do que ficar lendo. Então, primeiro, por que será o reino com cetro de ferro? E nós temos que entender o seguinte: a humanidade se subdividirá em dois grupos, e cada grupo desse terá subdivisões. Então, o primeiro grupo são os já glorificados. Por que eu não chamo de ressurretos? Porque, se vocês se lembrarem, da igreja, nem todos vão morrer. A última geração que estiver viva no momento do arrebatamento será transformada em vida para a forma glorificada. Então, eles não serão ressurretos, porque não vão ter morrido. Serão só glorificados. Por isso é errado chamar esse grupo de ressurretos, porque no meio desse grupo vai ter gente que não morreu e, por consequência, não ressuscitou. Tá? Então, eu chamo esse grupo de os glorificados. Quem são esse grupo? Todos os santos da igreja, mais os santos do Antigo Testamento, mais os santos que morreram durante a tribulação. São todos esses que Jesus vai ressuscitar. Esses terão corpos glorificados, imortais, indestrutíveis, semelhantes aos anjos. Jesus fala lá em Mateus 22, na ressurreição seremos semelhantes aos anjos. Ele dá completa, que não se casam e não se dão em casamento. Ali ele mostra a natureza assexuada dos anjos. Ou seja, não existe anjo masculino e anjo feminino. Não existe anjo e anja. Tá? Apesar de a aparência dos anjos ser mais próxima do masculino do que do feminino, os anjos não têm sexo, nem masculino nem feminino. Por isso, na eternidade, quando nós estivermos ressurretos, o nosso corpo glorificado e imortal, não vai mais haver essa distinção de gênero, nem masculino nem feminino. Todos nós teremos um único gênero, que é o gênero dos anjos, que não é nem macho nem fêmea. Tá? Eu não sei dar mais detalhes nesse respeito. Só sei que a nossa natureza será assexuada. Então não vai aumentar a população. Sim, os glorificados não vão se reproduzir. Por quê? Porque já são imortais. Se é imortal, não morre. Então não tem necessidade de perpetuar a espécie. E é por isso que anjo não se reproduz. E não tem macho e fêmea. Porque os anjos já foram criados seres imortais. Nenhum anjo nunca morreu. E nem vai morrer. Todos os anjos que existiam desde o princípio existem até hoje. E vão continuar existindo para sempre. Então, se anjo nunca vai morrer, ele não precisa se reproduzir. Essa que é a lógica. Tá? Olha, interessante. Já várias aulas você vem dando, eu percebo o seguinte: onde é o Espírito Santo? Não está se falando dele. Ah, mas aqui ele está atuando de forma plena. Né? Aqui vai ter se cumprido de forma plena o que está lá em Jeremias 31, quando fala da nova aliança. Que Deus fala que escreverei as minhas leis nos seus corações. E ninguém mais precisará ensinar ao seu próximo, pois todos conhecerão o Senhor. Isso, a presença física de Cristo na terra trará, por isso que uma das características lá é conhecimento e ausência de maturidade. Todos terão conhecimento da revelação plena de Deus. Por isso não vai ser nem necessário ensinar a palavra, nem nada disso. Todos já conhecerão. Tá? Parafraseando um pouquinho com o filme Matrix, lembra que a pessoa pegava um disquetezinho, quero aprender Kung Fu. Aí a pessoa inseria lá na memória, aprendeu Kung Fu. Então imagina que é mais ou menos isso. Todo mundo já vai nascer com as instruções da vontade da palavra de Deus na memória da pessoa. Vai ser nato. Cada um já vai nascer com isso. Tá? Procuro isso faz tempo, mas não tem jeito. Então é isso aí. Esses serão os imortais. E os mortais? Os mortais são aqueles sobreviventes da tribulação que foram aprovados no julgamento de Israel e das nações. Então, durante o milênio, ainda vai ter essa subdivisão de judeus e gentios
entre os mortais. Agora os imortais já estarão todos partes de um único grupo. Mas dentro dele a gente sabe que eles são formados pelos santos da igreja, Antigo Testamento e tribulação. Mas não vai haver nenhum tipo de diferença entre eles. Todos serão iguais durante o milênio nesse aspecto. Tá? E dos mortais terá judeus e gentios. Os aprovados nos julgamentos estarão plenamente salvos. Mas eles se casarão e terão filhos. E vão repovoar a terra durante o milênio. Os mortais. Os sobreviventes da tribulação serão aprovados no julgamento. Porque eles serão aprovados e poderão participar do milênio, mas não serão glorificados. Eles entrarão mortais no milênio. Tá? Tanto judeus quanto gentios. Mas haverá vários melhoramentos, digamos assim. A humanidade voltará a ser como eram as primeiras gerações lá no Éden, logo após a queda do homem. O ser humano vivia normalmente 900 e poucos anos, quase 1000, né? E voltará a ser assim durante o milênio, né? E aí que entra a questão: haverá morte durante o milênio? Porque os únicos trechos que falam de morte durante o milênio é para aquele que se revoltar contra Cristo e seu governo. E aí eu preciso funcionar como é a salvação durante o milênio, explicar isso. Hoje funciona assim, ó. Todo mundo que nasce por definição não salvo. É lógico que tem a idade da inocência. Depois que essa idade termina, a pessoa se torna consciente de seus atos. Não existe idade certa para isso. Não existe idade certa. Pode variar 5, 7, alguns até 8, 9, 10. Porque eu penso em 12, né? Pelo conhecimento. Atualmente eu acho muito alto. Muito alto, né? Eu acho muito alto. Eu acho que isso gira em torno de 7 anos. Mas assim, isso não é regra, porque isso é individual. Cada ser humano tem um momento certo. Alguns são mais adiantados, outros mais tardios nesse ponto. Mas o momento em que se sabe é assim: quando a criança começa deliberadamente, de caso pensado, pecar, já pensando nos benefícios que ele terá por meio desse pecado, naquele momento ele perdeu a inocência. Agora, quando ele faz coisa errada porque acha engraçado, porque está brincando, coisa assim, ainda está na inocência. Então você tem que olhar o comportamento. Pelo comportamento da criança você percebe o momento que ele perdeu a inocência. Tá? Mas, voltando na questão da salvação. A partir de quando a inocência é perdida, a pessoa não salva. Se não entregar a vida para Jesus, vai para a perdição eterna. Então todo mundo nasce não salvo e tem que entregar a vida para Jesus em algum momento de sua vida para ser salvo. No milênio vai ser o inverso. Todo mundo já vai nascer salvo, porque todos vão nascer súditos do reino messiânico. E aí, enquanto a pessoa se mantiver fiel ao Messias e seu reino, ele vai continuar salvo. Se em algum momento ele se revoltar contra Cristo e seu governo, de forma praticamente automática, ele sofrerá morte física e perdição eterna. Então, só vai morrer durante o milênio, só se fala de morte durante o milênio, para aquele que se revoltar contra Cristo e seu governo. E é por isso que o reino é chamado de reino do século de ferro. Todo mundo vai ter que adorar e servir a Cristo, nem que for na marra. Quem fizer por amor, que serão a maioria, ótimo. Mas aquele que não fizer por amor vai ter que fazer do mesmo jeito, que se não fizer vai morrer. Só para entender, esse povo que você disse que vai procriar direitinho, ele vai estar no mesmo local ou está num outro plano? Isso eu vou explicar mais vai na frente. Por enquanto eu estou falando das pessoas, eu não vou te falar onde vai estar cada um. Né? Que horas são, Machado? Falta 15 para as 10. Tá. Então, assim, por que a gente às vezes pensa assim, nossa, que julgamento duro que Deus fará para aquele que se rebelar, né? Morrer quase instantaneamente. Mas nós temos que pensar o cenário todo, porque tem sociólogos por aí que falam assim: o ser humano é fruto do meio. A pessoa aprende a roubar porque ela vive numa sociedade onde as pessoas roubam, ou é onde ela tem falta das coisas. Isso faz ela roubar. Se ela vivesse num mundo onde ninguém roubasse, ela não ia roubar. Se ela vivesse num mundo onde ninguém matasse, ela não ia matar. Sociólogos dizem isso, mas o milênio vai provar que isso está errado. Que o ser humano faz coisa errada porque a natureza dele é caída. Porque no milênio, todas as condições serão as mais favoráveis possíveis para o ser humano não pecar. Então, primeiro, quais são as coisas que tentam o homem? O diabo tenta o homem. Esse vai estar preso no abismo, impedido de tentar as nações. Então, ninguém vai ser tentado pelo diabo durante o milênio.
Outra coisa que tem que o homem, o mundo, a sociedade mundana que incentiva e leva o homem a pecar. A sociedade do mundo estará debaixo do governo do Messias. Então, a sociedade mundana também não vai ser tentação do ser humano. Só resta a terceira coisa, que é a carne, a própria natureza caída do ser humano, a má inclinação que ele tem que o leva a pecar. Então, dessas três coisas só vai restar uma, que é a própria natureza caída do ser humano. Mas mesmo essa vai estar fortemente suprimida por causa do cenário, porque todos vão viver num cenário de plena paz, plena justiça, plena harmonia. Então não haverá miséria, ninguém vai sofrer injustiça, ninguém vai sofrer opressão, ninguém vai sofrer falta de nenhum tipo de nada. Todos serão prósperos, saudáveis, fisicamente perfeitos. Então tudo isso, até as condições climáticas, o planeta vai ser totalmente regenerado, não haverá mais lugares áridos, com sol abrasador, terremoto, tufão, tornado, tsunami, não vai ter nada disso. Então até o clima da Terra vai ser o mais próspero, o mais perfeito possível para sustentar a vida na Terra. Então, se mesmo assim, com todas essas coisas a favor para que o ser humano não peque, se mesmo assim ele insistir em se revoltar contra Cristo e seu governo, isso vai ser a exceção. 1% vai fazer isso, talvez nem isso, né? Aí não tem outro jeito, é morte sumária, tá? Então é por isso que a punição é dura, porque Jesus vai colocar todas as condições mais favoráveis possíveis para que a pessoa não peque, e mesmo assim, se ela pecar, não tem o que fazer, tá? Mas hoje, no dias de hoje, o menino que mora na favela, os pais são bandidos, amigo bandido, ele tem 9, 10 anos, vai com arma e sem querer matam ele. Ele vai não. Existem fatores que influenciam o ser humano em diversos aspectos, mas nenhum deles é forte o suficiente para suprimir o livre-arbítrio. Então, por mais que ele tenha sofrido influências, se ele pratica o mal, é porque ele escolheu praticar o mal. Então ele já nasceu onde devia nascer. Não, lá no porque meio. a gente que nasce no meio e É que você só lê as pessoas pobres, as pessoas que têm menos, crianças com revólver com 10 anos assaltando. Machado, se fosse assim, político não roubava. Porque político nasceu rico, teve acesso a estudo, então, inclusive até pastores que estão lá no meio. Então vamos fazer o seguinte, Machado. Depois, se você quiser, a gente conversa mais assim a respeito, porque isso foge muito Não, tudo bem. Eu só fiz uma pergunta que eu tenho essa dúvida, né? Tá, depois a gente pode conversar mais sobre isso fora da aula. Sem problema. Então, voltando aqui nos cidadãos do milênio. A Bíblia até nos explica como será essa execução. A própria continuação de Zacarias 14, depois que fala lá Jesus vindo, pisando no Monte das Oliveiras, derrotando o anticristo, seu exército, olha o que está lá no final de Zacarias 14. Né? O texto diz assim, versículo 16 em diante, aqui já é durante o milênio. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga, com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Aí, nos versículos acima, Jesus já tinha explicado o que é essa praga. Olha o versículo 12. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto ainda estiverem de pé, e seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerá em sua boca. Então, isso é uma... Eu pego um exemplo bem simples aqui. Se você olhar lá o livro de Atos, lembra o Herodes, que estava fazendo um discurso, e aí começaram a falar para ele, é um Deus que está falando e não um homem, e ele recebeu essa glória para si, e aí por conta dessa blasfêmia ele caiu fulminado lá, com a boca cheia de verme. Então, é mais ou menos isso que
vai acontecer? Aqueles que se recusarem a ir anualmente lá a adorar Jesus em Jerusalém, participar da festa das cabanas, Deus não permitirá que chova naquela terra e Ele afligirá esses povos com essa praga. O que é essa praga? A pessoa está andando de pé, ela é fulminada tão rápido que antes de cair no chão ela já vai estar morta. Quando ela tocou no chão ela já vai estar morta antes disso. Né? Para vocês terem uma ideia que realmente a punição é dura para aquele que se revoltar contra o rei. Mas e para o caso do santo, né? do que se manter justo? Será que vai morrer? E aí eu fico pensando, morrer do quê? Porque primeiro, vamos lá, deformidade física não vai ter nenhuma, nem mental. Doenças também não haverão durante o milênio. A violência não vai existir, vai ser um reino de perfeita paz. Até a ferocidade dos próprios animais também não vai mais existir. Então você vai poder chegar lá, tem um ursão de 2 metros, você vai poder dar um tapa no urso se você quiser e não vai fazer nada. Né? Eu até acho, eu estou exagerando um pouco, mas eu até acho engraçado. Eu tinha um colega aqui que tinha um fila enorme assim, o cachorro de 4 ficava dessa altura assim. E aí o cachorro era muito forte fisicamente. Então teve ele chegava no cachorro e fazia assim, toma, e dava um croque assim no cachorro, e o menino não ia. O cachorro olhava para a cara dele e fazia, tá brincando, ia brincar. Quer dizer, vai ser mais ou menos